A entrevista 212 do programa Vozes dos Biomas é sobre a trajetória de 25 anos da articulação do semiárido brasileiro, a ASA Brasil, que é uma rede que reúne mais de 3 mil organizações da sociedade civil, desde sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, a cooperativas, ONGs e OCIPs, em ações voltadas ao acesso à terra, produção agroecológica e saneamento rural. Para este bate-papo, nosso convidado é Paulo Pedro de Carvalho, assessor de projeto da ASA Brasil. Bom, Paulo, obrigada pela participação. E acho que começando o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre as contribuições socioambientais da ASA Brasil em várias frentes que vocês atuam. Muito bem, Lucena, vamos lá. Então, a ASA, nesse quarto de século de vida, enquanto ASA, enquanto articulação, porque a história dela começa bem antes, né? Bem antes, quando, por exemplo, o evento de ocupação da Sudene em 93, quando a ASA ali já apresentava um documento questionando o combate à seca e apresentando uma série de propostas para convivência com o semiárido. Então, a grande legado que a ASA traz nesses 25 anos, como diz, começou um pouquinho antes, mas em 99 foi quando a ASA realmente foi instituída enquanto articulação, e foi, inclusive, um evento paralelo à Conferência da ONU de Combate à Desertificação, que aconteceu lá entre Recife e Olinda, ali no Espaço Ciência. Então, a gente fez um grande evento paralelo ali, e ali estabeleceu a Declaração do Semiárido. Né? Então, em 99, em 93, então nós tivemos esses dois documentos que traz essa posição da ASA, né? Que foi o início, assim, vamos dizer, de uma ação mais articulada, com vários atores regionais e nacionais, para apresentar uma proposta para as políticas públicas, ver o desenvolvimento do Nordeste, do semiárido brasileiro, como na perspectiva da convivência com o semiárido. Então, conviver com o semiárido significa cuidar da caatinga, né? Cuidar do bioma caatinga, significa recuperar solos, significa cuidar das sementes crioulas, das sementes produtivas, que têm uma diversidade enorme, inclusive tem nomes muito bonitos colocados em cada região. Na Paraíba, as sementes da paixão, e alguns sementes da partilha, sementes da fartura. Então, cada estado deu nome. Então, essa história da semente é uma contribuição muito importante. A ASA, inclusive, tem um grande programa chamado Sementes do Semiárido. Mas a ideia de conviver com o semiárido e não combater a seca, porque seca não se combate, porque é um fenômeno natural, né? É como se você queria combater a neve, combater, né, o gelo em regiões que são frias. Então, para nós aqui, a realidade é a seca, a estiagem que tem todo ano, e de quando em quando, periodicamente, tem as grandes secas, que é um período maior com menos chuva. Então, a ASA resolveu encarar de frente logo a questão da água. Foi aí que lançou o programa 1 milhão de cisternas, muita gente no delírio, mas, de fato, hoje a gente já superou 1 milhão de cisternas. É uma política pública brasileira, do Estado brasileiro, que a ASA propôs e transformou em políticas públicas, inclusive ganhando prêmio internacional como políticas, uma das melhores políticas para o futuro em 2017, pela ONU. Então, essa coisa da água está dentro da lógica da convivência com o semiárido, da cultura de convivência com o semiárido, da cultura dos estoques, né? E estocar água é um elemento fundamental. Se chove pouco, a gente precisa estocar. Até em regiões que chove mais, precisa também estocar, mas aqui no semiárido é essencial estocar. E aí nós criamos o programa 1 milhão de cisternas, né? Transformou em política, mais de 1 milhão e 200 mil famílias já têm essa primeira água, a estocagem da primeira água, a água de beber e cozinhar. E aí nós avançamos também para estocar água também para a produção, que a gente chama água de comer, água de produzir alimentos agroecológicos, mas também aliado a práticas agroecológicas. Então, essa é uma grande contribuição também quando a gente fala de produzir alimentos, cuidando do solo, cuidando das águas, cuidando da floresta, com sistemas agroflorestais, com práticas de conservação de solo e água, com diversificação de cultivos. Então, são várias práticas que trazem junto dessa segunda água para que as famílias produzam alimentos com alimentos saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, sem queimar, né, sem usar de sementes que não são aquelas sementes e outras formas de produzir esse alimento de forma saudável e que seja acessível
também a toda a população. Então, o alimento agroecológico não é mais caro do que os outros alimentos. Ele mantém o mesmo preço porque a gente acredita na economia também solidária, assim, para fortalecer a economia das famílias agricultoras, mas também as pessoas que são consumidores, elas têm um alimento acessível às suas condições de vida. Então, essa lógica dos estoques é muito presente na vida da Ásia. Então, estocar a água para beber, para cozinhar, mas também para a produção, e agora nós estamos trabalhando também com a água servida, né? A água cinza, a água que já é usada na lavação da louça, da roupa, no banheiro, ela passa por um processo de tratamento e vai para produzir também alimentos, para irrigar áreas em torno da casa, por exemplo, os quintais produtivos, que é uma inovação que a ASA também está trabalhando, que é aquela área em torno da casa que aproveita bem essa água já servida. Então, esse é o segundo elemento da água. Mas, em relação aos estoques, a gente pode também acrescentar a estratégia de estocar alimentos, porque tem período de abundância de produção, então você estoca alimentos para as pessoas, mas também para os animais, já que o semiárido tem uma pecuária bem forte, uma diversidade grande de animais, inclusive animais nativos, adaptados a regiões, que é essa nossa lógica de atuação. Então, estocar alimento para as pessoas e para os animais. E estocar também sementes, né? Sementes que eu falei, sementes crioulas, sementes produtivas, né? Caatinga, né? Então, as casas e bancos de sementes comunitários e familiares, hoje eles não estocam só sementes agrícolas, eles também estocam sementes da caatinga, que precisa cada vez mais para fazer o processo de recomposição de áreas que hoje está bastante já avançado o processo de desertificação, de degradação, devido à ação intensiva, né, de uma agricultura ainda muito degradadora, como pecuária, grande pecuária, o uso intensivo de máquinas, ainda queimadas, até os agrotóxicos também ainda muito utilizados. Então, onde nós temos um conjunto das ações, as famílias já não queimam mais, não usam venenos, estão implantando sistemas agroflorestais, estão entendendo que é mais importante a caatinga em pé, para que ajuda também a manter as pessoas em pé e com saúde. Em vista a questão da crise climática, como é que você diria assim que a atualidade, né, que há todo um processo também de desertificação, né, no bioma, né, que já é falado pelos cientistas, e ao mesmo tempo você vê essa proposta de resiliência, né, que vocês expõem. Então, hoje, qual é o quadro, né, diante dos 25 anos, o que você poderia falar, o que mudou, né, o que é mais um alerta? Então, de fato, assim como os cientistas já disseram, está acontecendo, né, em vários biomas, está acontecendo aqui no bioma Caatinga, no semiárido brasileiro, que é o aumento da temperatura e aliado, né, são dois elementos que se potencializam entre si, a escassez, a diminuição da quantidade de chuva que chove durante o ano, a quantidade de milímetros de chuva por ano diminuiu e, além do mais, aumentou a irregularidade, tanto no tempo como no espaço. Então, de fato, nós estamos vivendo situações que, por exemplo, milho, quase as pessoas não conseguem mais produzir milho. A produção de milho é muito, mal, assim, fica como se fosse assim, uma região tem, em outra região não tem, porque vai depender muito de como aquela região, de como aquele território acontece as chuvas. Então, estou citando a cultura do milho, mas tem várias outras culturas, né, feijões, diversos tipos de feijões que têm um ciclo mais longo, que tem menos resistência à seca, eles estão praticamente desapareceram. Então, está tendo todo um processo de adaptação dessas sementes, desses modos de vida. Então, de fato, a gente está vivendo, né, um processo de desertificação e de impacto das mudanças climáticas muito forte aqui no semiárido brasileiro. As águas subterrâneas estão cada vez mais, os lençóis estão secando, né, onde tinha poços, onde tinha cacimbões. Hoje, os que não secaram diminuíram muito a vazão. Eu estou aqui no sertão do Araripe, no estado de Pernambuco, que fica perto do Ceará, fica perto do Piauí, tem uma grande chapada, a Chapada do Araripe, né, uma grande chapada que faz parte dos 3 estados, é uma grande caixa d'água, pode chamar assim, porque ela absorve água como uma esponja, né? Ela é um latossolo profundo. E tem as fontes no pé da serra, por exemplo, tem muitas fontes do lado do Ceará, no Cariri, ali no Crato, Juazeiro, a terra ali de Padre Cício, e essas fontes diminuíram bastante a vazão, e delas que já até secaram
totalmente. Então, de fato, a gente está sentindo esse impacto forte das mudanças climáticas. A gente presenciou naquela grande seca, a maior já registrada, de 2012 a 2017, 18, por ali assim, que foi uma das maiores já registradas, né? Desde que começaram a se registrar as secas, que já foram mais de 72 grandes secas, aquela dali foi a maior já registrada desde que se registra seca há quase 500 anos aí de registros, né? Então, a gente viu plantas da caatinga morrendo, né? Em áreas assim de caatinga ainda, né? Um pouco impactada, mas ali árvores grandes como angico, baraúna, favela, morrendo por causa da seca, porque ali foram quase 7 anos de seca e seca intensa, né? Então, mas eu posso dizer assim que a gente tem algumas comunidades, algumas famílias que já estão aí há 10, 20 anos trabalhando com agroecologia, recuperando os solos, né? Não queimando mais, não usando agrotóxicos, então fazendo todo o manejo agroecológico. Essas famílias estão numa condição bem melhor. Elas têm os estoques de água, elas têm o estoque de sementes, estão criando raças de animais adaptadas também à região, e elas estão plantando uma diversidade. Então, a renda dessas famílias também melhorou, né? Porque a gente tem que olhar o aspecto do tripé, né? Do tripé da sustentabilidade que a agroecologia traz com ela, né? A questão produtiva, né? A questão econômica, a questão também social e cultural, mas a questão também ambiental. Então, esses três elementos são fundamentais e a agroecologia traz consigo isso muito forte, inclusive traz também um aspecto muito importante do social, que é a relação entre as pessoas, né? Essa coisa da igualdade de gênero, né? Essa coisa da discussão da raça, das gerações. Então, acho que a agroecologia, para nós, ela caminha junto com essa ideia da convivência com o semiárido, que para nós a agroecologia não é só uma forma de produzir, ela é um jeito de viver. E para nós aqui, os povos do semiárido, são diversas comunidades, diversas famílias, são milhares, inclusive fazem parte de uma rede de agricultores e agricultoras experimentadores aqui da região, que se unem com as equipes das organizações da ASA, das ONG, mas também temos parceiros nas universidades, nos institutos federais, nos órgãos de pesquisa, como o INSA, como a Embrapa, né? Então, a gente tem um conjunto hoje que a gente chama de rede sociotécnica que está fazendo uma mudança. É uma mudança silenciosa, é uma mudança que clama por políticas públicas. A gente é um sujeito que se considera como um sujeito político, né? Claro, porque a gente vem mudando a realidade de comunidades, de famílias, mas o nosso propósito principal é mudar políticas, né? É influenciar na construção de políticas adequadas para a convivência com o semiárido, para a promoção da agroecologia, da segurança alimentar e nutricional, para as mulheres, para a juventude. Então, tem um conjunto de políticas que a gente trabalha para que a gente possa conquistar e garantir direitos. Entre os projetos, né, que vocês desenvolvem, tem os projetos Semiárido Vivo, que vai além, né, do território brasileiro. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, por favor. Então, o Semiárido Vivo, esse nome já tem uma influência, né, da ação da ASA com organizações internacionais, da cooperação internacional, mas também organizações brasileiras. O Semiárido Vivo ele tem uma história interessante. Ele começou há um tempo atrás, quando a gente descobriu que tinha aquele Fundo Verde para o Clima. E aí a gente foi atrás, a gente viu que a ASA não podia concorrer diretamente, que precisa ser credenciada, é uma organização pública credenciada junto ao fundo para poder fazer o processo de acessar o recurso. Então, a gente começou a dialogar com o FIDA, que é esse órgão da ONU que trabalha para a agricultura, né? Então, o FIDA, a FAO, a gente dialogou, depois se aproximamos também do BNDES, e aí o Brasil concorreu, né, e conseguiu um financiamento razoável, essa história vem desde 2018, 2017, que a ASA dialogava já com o FIDA, com outras organizações, no sentido de construir esse projeto. Então, agora já está no processo de execução, né? Os estados, o Brasil conseguiu o recurso, uma parte do fundo lá da ONU, desse Fundo Verde para o Clima, e outra parte é do próprio governo brasileiro. Colocou os editais para os estados concorrer aqui do Nordeste,
né? E uma boa parte, quase todos os estados já estão com seus projetos aprovados, tem uns que já estão executando, como o estado do Ceará já está implementando lá as ações do Sertão Vivo, e aí a ASA teve um edital dentro do BNDES, do FIDA, para fazer o processo de gestão, de monitoramento das ações nos estados. A ASA, então, se desafiou a concorrer desse edital. Foi uma concorrência muito grande, por exemplo, disputando com organizações como a Universidade de Brasília e outros que apresentaram propostas dentro do edital, mas, finalmente, depois de um processo bastante complexo, a ASA conseguiu ser aprovada nesse edital e está colaborando aí, interagindo com os estados nessa preparação, nesse planejamento, consequentemente também no monitoramento das ações de implementação do Sertão Vivo. O Sertão Vivo vem exatamente com um conjunto de propostas de convivência com o semiárido, né? de criação de animais, de tecnologias sociais, como na parte energética, mas na parte também de estocagem de água, na parte de quintais produtivos. Então, é um projeto que, assim, ele sai exatamente com aqueles conteúdos, com aquelas ações que a gente acredita que são bastante adequadas para a convivência com o semiárido, para fortalecer, para ampliar essas ações de convivência com o semiárido. E aí também possibilita, com a ASA entrando, que chama um projeto PEMEL, que é um projeto assim que a ASA vai ter uma equipe da ASA que vai dialogar, que já está fazendo isso com alguns estados, dialogando com os estados no sentido de colaborar no planejamento e no monitoramento dessas ações. Certamente, quando os estados vão lançar editais, e as organizações da ASA que estão nos estados vão também concorrer, né, dentro de, acho que vamos ter chance, pela experiência que as organizações têm, vamos ter muita chance de conseguir em vários estados essa parceria com os governos estaduais para a gente garantir que essas ações cheguem lá nas comunidades, lá nos territórios onde a gente quer e precisa que essas políticas cheguem. Então, acho que esse é um grande projeto, é um projeto grande, né? Tem a sua complexidade, que envolve vários atores, mas a gente se desafia, enquanto ASA, está presente, né? Porque desde a concepção, a ASA tem muito isso, trabalhar na elaboração de políticas públicas, mas também ajudar na execução com a sua rede, né, de organizações espalhadas por todos esses 10 estados, que é os 9 do Nordeste mais Minas Gerais. Está chegando aos momentos finais e eu gostaria que você contasse um pouco da sua história relacionada ao ASA, que é de muito tempo, né? Narrasse um pouco essa história para a gente. Então, eu trabalhei no Caatinga, é uma ONG aqui do Sertão do Araripe, já tem uns 36 anos, Caatinga, ela é de 86, na verdade ela foi fundada em 88, mas ela tem uma história de começar em 86, e eu cheguei em 91 aqui no Caatinga, e Caatinga ajudou a construir a ASA, né, desde sempre, já fazia parte daqueles fóruns SECA no estado de Pernambuco, esses fóruns estaduais que deram origem à ASA em 99. Então, eu venho participando, enquanto Caatinga, da ASA, e eu representei a ASA até recentemente como ponto focal nacional de combate à desertificação. Então, eu era a pessoa aqui da sociedade civil brasileira que representava o Brasil na ONU, né, na Convenção de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Passei um período ali de 2006 até 2013, aí depois eu me afastei, eu fiquei secretário de Agricultura por um períodozinho aqui no Arari, foi uma experiência interessante, e aí eu voltei agora, eu voltei para o Caatinga novamente, em 2014, e aí logo em seguida eu voltei também a ser esse representante. Agora nós fizemos um processo de transição, depois da COP16, lá na Arábia Saudita, estivemos lá, a ASA presente, eu estava e mais 2 companheiras da ASA representando o Brasil como sociedade civil lá, e agora está nessa função a Ive Aliana, que é lá do Rio Grande do Norte, é daquela instituição chamada CF8, Centro Feminista 8 de Março. Então, uma mulher, agora a gente fez todo um esforço para que esse tempo todo que eu fiquei enquanto do sexo masculino, agora eu fosse uma mulher assumindo e assumir uma companheira da luta, do movimento. Então, foi muito bacana isso, ela é da coordenação executiva da ASA. Então, é isso. Recentemente, eu estou
na ASA, na assessoria de um projeto de sementes, junto com a FAO, o Ministério do Meio Ambiente, e estou colaborando também no grande programa que foi lançado agora recentemente, um programa 1 milhão de tetos solares. Então, é isso, eu tenho rodado aí o mundo, representando a ASA, essa última viagem que eu fiz em dezembro do ano passado, lá na Arábia Saudita, então, junto com as companheiras para fazer esse processo de transição, mas já andei por vários países, e para a gente sempre foi um orgulho, sabe, Sucena? Quando a gente apresenta o tamanho da ASA e o que a ASA consegue fazer de influenciar em políticas públicas a nível nacional, a nível estadual e também nos municípios, e principalmente junto às comunidades, os territórios, com diversos parceiros, a quantidade de recursos que a ASA também já tem operado, e o que é mais importante, prestado conta e dado toda a visibilidade, né, assim, a transparência, a gente se considera uma referência, e eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa história da ASA, enquanto também um catingueiro, um sertanejo que tem 61 anos, que tem esperança que a gente vai conseguir. Assim, eu acho que a Caatinga, o bioma Caatinga, a toda a sua diversidade de seus povos, é um grande patrimônio do Brasil. Inclusive, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Acho que a Caatinga, que estou falando, ela toda, com toda a sua diversidade, inclusive dos seus povos e suas diferentes culturas. Acho que o Brasil ganhou, assim, com essa força do nordestino, ganhou muita visibilidade também a nível internacional, porque a Ásia, eu acho que é um grande patrimônio, não só do Nordeste semiárido, mas do Brasil, né? Então, hoje a Ásia já faz parcerias com outros continentes, com outros países, nessa lógica de construir esse movimento mundial de salvar o planeta através da agroecologia, através da organização social, através da união entre sociedade civil, não posso nem dizer união, mas da parceria entre sociedade civil e governos e empresas, empresárias bem intencionados, porque eu acho que é essa lógica que a gente precisa fortalecer sempre, avançar nela, para que a gente possa sobreviver, né? Quando eu vejo as palestras dos pesquisadores, dos cientistas como Carlos Nobre, a gente se assusta, mas o próprio Carlos Nobre ele reconhece, né, a importância, né, e o quanto é imprescindível apoiar essas experiências da agroecologia, essa experiência de uma agricultura regenerativa, que produz alimentos de qualidade agora, que alimenta a população, que supera a pobreza, mas que cuida também dos bens naturais, terra, floresta, água, né? É isso. Então, eu sou feliz por fazer parte dessa história da ASA. Bom, muito obrigada. E até uma próxima pauta, né, para vocês falarem também sobre essa questão do projeto, né, do solar, né, que é bem interessante, né, e até a gente falar um pouquinho mais sobre essas sementes crioulas, né, que dá um bom caldo aqui de pauta também. Muito obrigada, viu, Paulo? Estamos à disposição.